Vamos colocar o açúcar no banco dos réus. Porque o açúcar tem matado muita gente. E as pessoas nem sempre se dão conta disso. Você costuma usar muito açúcar? Vamos falar um pouco sobre esse vilão. Além de destruir a homeostase do organismo, o excesso de açúcar pode causar várias outras consequências graves. Ouça algumas. O açúcar pode desativar o seu sistema imunológico e prejudicar sua defesa contra doenças infecciosas. O açúcar desorganiza as relações entre os sais minerais no organismo, provoca deficiência de cromo e cobre e interfere com a absorção de cálcio e magnésio. O açúcar pode provocar um aumento rápido da adrenalina, da hiperatividade, da ansiedade, da dificuldade de concentração e da irritabilidade em crianças. O açúcar pode provocar um aumento significativo no nível total de colesterol, triglicerídeos e mau colesterol e reduzir o bom colesterol. O açúcar provoca a perda da elasticidade e funcionalidade dos tecidos. O açúcar alimenta as células cancerosas e foi relacionado ao desenvolvimento de câncer de mama, ovário, próstata, reto, pâncreas, trato biliar, pulmão, vesícula e estômago. O açúcar pode aumentar o nível sanguíneo de glicose em jejum e provocar, como reação, hipoglicemia. O açúcar pode piorar a visão. O açúcar pode provocar muitos problemas do trato gastrointestinal, como gastrite, indigestão, má absorção em pacientes com doença intestinal funcional, aumento do risco de doença de Crohn, colite ulcerativa. O açúcar pode provocar envelhecimento prematuro. O açúcar pode levar ao alcoolismo. O açúcar pode acidificar a saliva, estragar os dentes e provocar doença periodontal ou das gengivas. O açúcar contribui para a obesidade. O açúcar pode provocar doenças autoimunes como artrite, asma, esclerose múltipla. O açúcar ajuda muito a infestação descontrolada de Candida albicans, ou fungo. O açúcar pode provocar cálculos de vesícula. O açúcar pode provocar apendicite. O açúcar pode provocar hemorroida. O açúcar pode provocar varizes. O açúcar pode contribuir para a osteoporose. A ingestão elevada de açúcar aumenta o nível de produtos glicosados avançados, PGA, moléculas de açúcar que se ligam às proteínas do corpo, danificando-as. O açúcar pode interferir na absorção de proteínas. O açúcar provoca alergias alimentares. O açúcar pode provocar toxemia durante a gravidez. O açúcar pode contribuir para o eczema em crianças. O açúcar pode aumentar o tamanho do fígado ou fazer as células do órgão se dividirem e aumentar o nível de gordura no fígado. O açúcar pode aumentar o tamanho dos rins e produzir mudanças patológicas no órgão, como a formação de cálculos renais. O açúcar pode danificar o pâncreas. O açúcar é o inimigo número 1 do funcionamento do intestino. O açúcar pode provocar depressão. O consumo elevado de açúcar por adolescentes grávidas pode levar a uma redução substancial da duração da gravidez e está associado à duplicação do risco de ter um bebê pequeno demais para a idade gestacional. Em centros de reabilitação juvenil, quando as crianças passaram para uma dieta com pouco açúcar, houve uma queda de 44% do comportamento antissocial. Cuidado com a ingestão de açúcar. Você pode ser a próxima vítima desse vilão.